Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Gilberto Júnior. Vamos fazer exercício agora sobre calor latente. Como eu falei no início do vídeo, vamos fazer exercício sobre calor latente. Vamos lá. O calor latente de fusão do gelo é de 80 cal por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas, sem variação de temperatura, a quantidade de calor latente necessária é de quanto? Ora, sabemos que a quantidade de calor latente é M vezes o calor latente de fusão. No caso aqui, como é de fusão do gelo, então é o calor latente de fusão. Então, quanto é a massa? A massa é 80. Quanto é o calor? A massa aqui é 80 gramas. Quanto é o calor latente de fusão do gelo? 80. Então, fica 80 vezes 80 é igual a 6.400 calorias. Dividido por 1000, né? Dividindo por 1000. Ou colocando notação científica e fica assim. Ó, dividindo por 1000. Vai ficar 6,4 quilocalorias. 6,4 quilocalorias, ou, notação científica, 6,4 vezes 10 a 3. Certo? Porque aqui, ó. A vírgula está escondida depois do último zero. Então aqui nós temos 6.400. Então, para colocar a notação científica, nós vamos usar a vírgula para onde? Para a esquerda. Uma casa, duas, 3. Toda vez que a gente andar a vírgula para a esquerda, a potência vai ser positiva. Vai 6,4 vezes 10 a 3. Ok? Então fica 6,4 vezes 10 a 3. Não é 64 quilocalorias, porque se fosse dividido por 1000 aqui dava 6,4 quilocalorias. 6,4 quilocalorias. Como não tem resposta em quilocalorias, ó, 6,4, que não tem 6,4 quilocalorias, não tem, ó, não é esse, não é esse, não é esse aqui, aqui também não é, porque não é 6,4, né, 64 quilocalorias, então a resposta é 6,4 vezes 10 a 3, cal, resposta letra E. 2. Ao absorver certa quantidade de calor, um corpo pode não apresentar variação de sua temperatura. Isso ocorre quando o quê? Quando está mudando de fase, isso mesmo. Toda vez que está mudando de fase, o calor recebeu calor ou perdeu calor sem variar sua temperatura. Então, a resposta é a letra A. 3. Uma partícula no estado X caracteriza-se por possuir volume e forma bem definidos e grande força de coesão. Então, se tem volume e forma bem definida, então X está no estado sólido. No estado Y, essa substância possui volume bem definido, tem volume bem definido e forma indefinida. Então, Y aqui é estado líquido. Então, a passagem da substância do estado Y para o estado X, do Y para o X, qual é o nome? Do líquido para o sólido. Se é do líquido para o sólido, ele está se transformando em sólido. Então, ele está solidificando. Letra B. 4. Temos 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Que quantidade de calor devemos fornecer à massa de gelo para obter 50 gramas de água a 10 graus Celsius? Vamos lá. Vamos tentar entender. Ó, os dados são: calor específico da água é 1 cal por grau Celsius, e calor latente de fusão de gelo, 80 cal por grama. Olha, se tem os dois dados aqui, geralmente já está dando a dica que você tem que calcular o calor extensivo e o calor latente. Então vamos calcular primeiramente. Ó. Temos 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então, ele de 0 graus Celsius de gelo,
nós vamos transformar esse gelo em líquido. Então nós temos aqui o calor latente, que é o Q1, que é igual a M vezes L. E o Q2 é o calor sensível, que é para transformar de 0 graus Celsius de água em 10 graus Celsius. E o Q2 é esse MC ΔT, certo? Você faz aqui, eu não consegui desenhar aqui, mas aqui nós temos aqui gelo a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, ó, tem um gelo. Esse gelo aqui vai se transformar em água. Primeiramente, antes de chegar a 10 graus Celsius, ele tem que se transformar em água. Aqui a temperatura não muda. Quando o estado físico está mudando de estado físico, não muda a temperatura. Então ele vai sair do gelo para o estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, a 0 graus Celsius. Nós temos o Q1. É o calor latente de transformar de gelo para líquido, do sólido para o líquido. Depois, essa água aqui líquida vai aquecer de 0 para 10 graus Celsius. Aí, qual é o calor que faz mudança de temperatura? É o calor sensível, Q2. Então, nós temos aqui o Q1 e o Q2. Q1 é o que é para transformar de sólido para líquido, e o Q2 é o que vai transformar de 0 graus Celsius em 10 graus Celsius a temperatura. Então, o processo todo você tem que somar os dois calores, calor 1 e calor 2. Então vai ficar Q1 mais Q2. Substituindo aqui, vamos lá, tentar entender. Ó, o M, a massa aqui é quanto? 50 gramas. O calor latente de fusão do gelo aqui é 80. Então vai ficar 50 vezes 80, mais quem é Q2? Q2 é MC ΔT. Massa aqui é quanto? Continua 50. Quanto é o calor específico da água? É 1. Então vai ficar 50 vezes 1, vezes a variação de temperatura. Ó, passou de 0 a 10, então é final menos inicial, 10 menos 0. 10 menos 0 vai ser 10. Então vai ficar 50 vezes 80, 4.000. Mais, que vai ficar 50 vezes 10. 50 vezes 10 é 500. 500 mais 4.000 dá 4.500. Certo? Então a resposta é a letra D. Quinta. A respeito de calor latente de fusão de uma substância, pode-se dizer que é a energia térmica responsável pela fusão total do corpo considerado? É a energia térmica responsável pela fusão total do corpo considerado? B. É a energia térmica responsável pela elevação de uma unidade de temperatura na substância quando ela encontra-se no estado líquido? C. É a energia térmica responsável pela passagem de uma massa unitária do estado sólido para o estado líquido, durante a qual não há variação de temperatura. Aqui, a letra C está correta. A energia térmica é responsável pela passagem de uma massa unitária de estado sólido para o estado líquido, durante o qual não há variação de temperatura. D. A energia térmica é responsável pela passagem de 1 grama de substância do estado líquido para o estado sólido. Não, ele não especifica a quantidade de massa, certo? E também não fala sobre que a temperatura é constante. Letra E é toda a energia térmica envolvida na fusão de metade do corpo considerado. Nada a ver. Aqui, ó, a energia térmica responsável pela fusão letra A, né? A energia térmica responsável pela fusão total do corpo considerado. Só que ele não fala que a temperatura é constante. A resposta mais completa é a letra C. Sexta. Quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para ser aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius? A pressão de uma atmosfera é constante, normal, e são dados os valores. Calor específico do gelo, 0,50. Calor de fusão do gelo, 80. E calor específico da água, 1 cal por grama Celsius. Então vamos lá. Primeiro nós temos que analisar todo o processo. Nós temos que ver aqui, ó, temos aqui o gelo a menos 30 graus Celsius.
menos 30 graus Celsius. Esse gelo, eu vou aquecer esse gelo, ele vai chegar aqui a 0 graus Celsius. E vou aquecer ele até chegar a 0 graus Celsius. Porque quando chega a 0 graus Celsius, ele sofre variação de estado, mudança de estado. Então, primeiramente nós temos o calor 1, é o calor para aquecer de menos 30 a 0 graus. Aqui está no estado sólido ainda, sólido, certo? Depois no estado sólido vai ter o que? Mudança de estado físico para líquido. Só que a temperatura não muda, quando muda de estado físico não muda, a temperatura continua zero. Então nós temos aqui o calor 2, que é para mudar o estado físico, de sólido para líquido. Sólido para líquido. Depois vamos aquecer até 10 graus Celsius, olha aí. Então depois vamos aquecer até 10 graus Celsius. Então nós temos o calor 3. Ok? Calor 3. Então nós temos que levar toda em consideração todo o processo. Aqui está o estado líquido. Aqui líquido. Certo? Então nós temos o calor 1. Calor 1 aconteceu o quê? Mudou de estado o calor 1? Não, só mudou a temperatura. Então é calor sensível. Q2, mudou de estado físico? Mudou, de sólido para líquido, sem variação na temperatura. Então o Q2 é calor latente. E o Q3 vai ser calor sensível, porque mudou a temperatura. Ok? Então bora lá. Então vamos lá. Q1 é calor sensível, né? MC ΔT do gelo, aqui no estado estamos no gelo ainda. Q2 é latente, né? De fusão. E o Q3 vai ser sensível, que é só para aquecer a água. Então vamos calcular cada um. Q1, Q2 e Q3. Ó. Q1, a massa de todo o processo, massa de tudo é 100. Então é 100 gramas vezes o calor específico do gelo, porque aqui no Q1 é gelo ainda, sólido. Se é no gelo, qual é o calor específico do gelo? 0,5. Aí a variação de temperatura, ó, de menos 30 a 0. Então ele chegou de menos 30 a 0 graus Celsius. Então é 0 menos 30. É o final menos inicial. Aqui é o inicial, menos 30. E o final é 0. 0 graus Celsius. Então, quanto é a ΔT? É o final menos inicial. 0 menos da fórmula, menos 30. Tá aqui, ó. Q2 é M, que é a massa, que é 100. E o calor latente de fusão, que é 80. 100 vezes 80. O Q3 é quanto? É M, que é 100. Calor específico da água. Ó. Da água agora. 1. Vezes a variação de temperatura, ó, de 10, de 0 foi para 10 graus Celsius. Então, ficou 10 menos 0. 10 menos 0. Okay? Calculando aqui, vamos substituir na fórmula, nós temos que somar todos esses calor, que é o calor 1, calor 2, calor 3. Então, calor 1, calor 2, calor 3. Aqui menos com menos vai dar mais, né? Vai ficar 100 vezes 0,5 vezes 0 mais 30. Mais 100 vezes 80, mais 100 vezes 1, 10 menos 0 é 10. Então aqui vai dar 100 vezes 0,50, vai dar 50. Vezes quanto? 0 mais 30. Ó, 100 vezes 0,5 vai dar 50. 0 mais 30 vai dar 30. Vai ficar 50 mais 30. 50 vezes 30, desculpa. 50 vezes 30. Ó, 100 vezes 0,5 é 50. 0 mais 30 é 30. Vai ficar 50 vezes 30. Mais 100 vezes 80 dá 8.000. E 100 vezes 1 vezes 10 dá 1.000. Então vai ficar 1.500 vezes, 50 vezes 30 vai dar quanto? 50 vezes 30 vai dar 1.500. 8.000 e continua 1.000. Então, quanto é 8.000 mais 1.000? 9.000 mais 1.500, 10.500. 10.500 calorias. A resposta, letra A. Sétimo. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólidos, líquidos ou gasosos. Conforme com as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Do gasoso para o líquido, nós temos o que? A condensação ou
a liquefação. Então, a resposta aqui só temos aqui a condensação. A resposta letra D. Então, o nome do gasoso para o líquido é liquefação ou condensação. Oitavo, o gráfico abaixo representa a variação de temperatura em função do tempo de um corpo inicialmente sólido. Então, inicialmente ele está sólido. Então, os patamares A, B e C, D representam, respectivamente, as seguintes mudanças de fase. Qual é a mudança de fase? A, B e C, D são mudanças de estados. Se ele está inicialmente sólido, se ele está inicialmente sólido, ele vai virar o que? Líquido. Então, sólido para o líquido é o que? Fusão. Do líquido para o gasoso, ele vai vaporizar. Vai virar vapor. Então, é solidificação e... solidificação, desculpa. Do sólido para o líquido é fusão e vaporização. Então, com isso, a gente conclui nossa aula. Agradeço a compreensão e até a próxima.